Vamos explicar como funciona aí o painel administrativo aí, para você que é o administrador da liga. Independente da plataforma, se é PS4, Xbox, PS3, PC, FIFA ou PES, as funções são as mesmas. O primeiro passo é entrar com o seu login de administrador. Vamos lá, o primeiro passo para você criar o cadastro aqui dos usuários é ter divisões. Então, o primeiro passo aqui é cadastrar a divisão. Aqui eu já tenho essas divisões criadas, então provavelmente vocês não vão ter nenhuma, né? Então, tudo depende aqui das divisões, para estar acreditando lá o crédito dos usuários, né, de valor por vitória, empate, derrota, gols, amarelo e vermelho. O primeiro passo aí é criar a divisão. Como eu já tenho a divisão A, B, C, D e E criada, vou criar a divisão F. Aqui eu vou definir o prêmio por vitória. Cada resultado postado, o sistema acredita automaticamente no perfil do usuário, né, o prêmio por vitória. Vamos lá que eu defini o valor por vitória, 10.000K. O prêmio por empate, 5.000K. O prêmio por derrota, 3.000K. Ou seja, o cara jogando, ele vai ter o dinheirinho dele ali virtual. Dá prêmio por derrota, incentiva o cara a jogar, isso vai limitar aí muitos WOs, porque o cara sabendo que ele jogando ali, ele vai aumentar o crédito ali do time dele. Prêmio por gol, vamos definir aqui a 100. Cartão amarelo já vai ser débito, o cara vai ser penalizado aí por cartão amarelo. Vamos botar aí 20, cartão vermelho, mesma coisa, o cara vai ser debitado do time dele, 40. Esses valores aí você quem define, você como administrador aí da liga. Vamos lá, o primeiro colocado, quando você finaliza ali a divisão, o sistema já acredita ali automaticamente aí no perfil dele. Vamos definir aqui a 50.000. O terceiro colocado a 30.000. O segundo colocado, né, a 30.000. O terceiro colocado a 20.000. O quarto colocado a 10.000. O valor do artilheiro vamos definir a 5.000. Vamos salvar aqui. Ok, divisão criada. Então, a partir do momento que você cria a divisão, você vai conseguir cadastrar usuários. Quando você clica aqui em novo, vai aparecer as divisões. Então, o usuário vai estar interligado ao que você definiu na divisão. Então, a gente acabou de criar a divisão F. Então, o primeiro passo é dar o nome aí do usuário, Alisson Silva. Vamos criar o login para ele. O login eu costumo deixar padronizado. Ou tudo maiúsculo ou tudo minúsculo. Vamos deixar aqui maiúsculo, Alisson 10. Lembrando, se você cadastrou login já existente, Alisson 11, não tem. Se você cadastrou o login dele maiúsculo, se ele for logar e digitar aqui minúsculo, vai dar erro. Então, ou você padroniza tudo maiúsculo, ou padroniza tudo minúsculo para não fazer confusão. E avisa seu usuário. Para você logar é tudo maiúsculo. Para você logar é tudo minúsculo. A mesma coisa aqui para a senha. Se você for por letra, ou você define maiúsculo, ou você define minúsculo. Se você digitou maiúsculo e minúsculo, você tem que logar da mesma maneira que você digita aqui, você vai logar lá. Mas aqui, como você está criando um cadastro, igual eu faço, eu deixo a primeira senha para o cara, a senha fácil. Depois que o seu usuário logar, ele consegue alterar a senha dele. Ele só não vai conseguir alterar o login, mas a senha ele consegue. O número de WhatsApp aqui eu também já deixo em branco. Isso aí, quando o usuário logar, ele vai alterar. A única coisa que você tem que preencher aqui são tudo que tem estrelinha e a divisão. Então, aqui a velocidade, você bota qualquer um, depois quando ele entrar lá, ele altera isso aí. E a PSN do usuário. Vou botar aqui a PSN que os adversários vão marcar.
O estado e a cidade ele define quando ele logar. Então a gente vai clicar aqui em salvar. Ok, está criado. Usuário Dalisson11. Aqui você consegue buscar todos os seus usuários. Aqui você proíbe ele de negociar. Você proíbe ele de ser roubado. Ninguém vai conseguir roubar o time dele. Isso no período de multa rescisória. Aqui você edita ele. Coisa que você consegue mudar é a divisão dele. Por exemplo, ele subiu de divisão. Você tem que vir aqui e alterar. E deixar ele não ativo. E salva. Isso que você consegue fazer. Então, a gente acabou de criar esse usuário. Então, o cara vai vir aqui no painel dele e vai conseguir logar. A gente criou lá Dalisson11. A senha foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entrar. Aqui ele logou. Ele vai vir aqui em cadastro, o nome, a senha. Se ele quiser mudar, ele muda. Lembrando, se ele botar a letra maiúscula ou minúscula, ele tem que logar igual está aqui. Bota o número de WhatsApp dele, né, para facilitar o agendamento. O provedor de internet dele. A velocidade e o horário que ele fica disponível. O primeiro passo aqui, ele vai escolher um escudo. Então, se ele veio aqui e escolheu Real Madrid, ninguém mais vai conseguir escolher escudo, porque é a Master League, né? Clube de jogadores aí são exclusivos. Aqui ele bota o estado dele, né? E aqui a cidade de cadastro dele. Se ele quiser botar um e-mail, ele bota. Se não quiser, não precisa. Salva. O cadastro dele está feito. Ele vem aqui na página Home. O Real Madrid já vai ser vinculado aqui ao perfil dele quando você adicionar o PEC. Vamos voltar lá para o menu administrativo. A gente acabou de criar aqui a divisão. Criamos o usuário. Agora a gente vai criar os PECs. Aqui você vai dar o nome ao PEC. PEC 35. Aqui você dá o nome que você quiser. Aqui é ativo. Aqui é onde você vai adicionar os jogadores. Eu tenho uma planilha aqui do Excel. Se vocês não tiverem, é só me pedir que eu envie por e-mail. Se vocês quiserem usar o PEC. Se não quiser usar PEC também, não tem problema. Vai da administração de vocês. Que você digita o nome do jogador, ele vai buscar. Se ele já tiver vinculado a um perfil, a algum time, você não consegue adicionar, vai te dar a mensagem. Esse jogador já está associado a um PEC. Então, esse jogador já está empregado. Então, vamos procurar outro. Aguilar já está em PEC. Esse jogador que está livre. Então, aqui você dá adicionar. Esse jogador foi adicionado ao PEC. Como que você cria um PEC? Se você não tiver no Excel alguns PECs que eu já tenho pronto. Você pode logar em outro navegador no seu painel administrativo, o seu login de usuário. Vamos entrar aqui com outro login. Que eu consigo vir aqui, contratar jogador. Que eu consigo adicionar filtros para me criar PECs. Vamos supor que eu quero adicionar um goleiro aí de overall 80 até 100. Vou filtrar a posição que geral, que é goleiro, vou buscar. Aqui são os goleiros já empregados, está no time. Você clica na setinha aqui, ele me mostra os goleiros sem time, que eu vou conseguir adicionar o PEC. Então, vou vir aqui no goleirão Ruffier, vou voltar aqui no menu, dei um Ctrl C, adicionar. Então, aqui você acabou de criar, você está criando o PEC. Eu não vou adicionar muitos jogadores para não estender, mas aí você cria os PECs aí equilibrados. Você pode pôr aqui goleiro, filtrar zagueiro de overall 80 a 100. Clica aqui, vai te mostrar os livros, você vai adicionando aqui aos PEC. Você clica aqui em salvar, PEC criado com sucesso. Agora, o segundo passo é
adicionar o PEC ao usuário que você criou. A gente criou o usuário aqui, Dalisson 11. Vamos entrar nele aqui. Pode ver que no menu dele não aparece todas as opções. Por quê? Porque o PEC não foi vinculado ao time dele. Então, o que você tem que fazer? Vamos adicionar um PEC a ele. A gente vai vir aqui em cadastro, sortear PEC. O PEC manual você já manda direto para o perfil dele. O PEC aqui é automático, depois que você cria vários PECs, o sistema sorteia um PEC automático para o usuário. Como funciona o PEC manual? Você clica aqui em selecionar, usuário sem PEC. A gente criou o Dalisson 11, ele está sem time. PEC disponível. Esses foram os PECs que eu criei. Então você vai criando os PECs lá, vai dando os nomes. Então, vamos vincular o PEC 35. Você vai adicionar. Ok. O PEC foi adicionado ao usuário. Você volta aqui no perfil do usuário, Dalisson 11. Pode clicar na tecla Home que vai atualizar. Aqui já foi adicionado o PEC 35. Aqui está os jogadores. Você clica aqui, aparece os atributos dele. Foi o que a gente criou, né? O Rufer e o Batshuayi. Então já está adicionado aqui ao perfil do usuário. Agora ele vai vincular o escudo. A gente tinha escolhido o Real Madrid, mas como não tinha o PEC vinculado, não salvou. Então depois que a gente vinculou o PEC, a gente pode vir aqui, escolher Real Madrid, salvar. Porque agora vai ser atribuído o Real Madrid ao perfil dele. Então é assim que a gente cadastra os usuários e depois vincula o time dele. Então aqui foi a parte de cadastro. Aqui você vê todos os PECs. Dalisson 11, você vê o time dele. Aqui é a parte de dinheiro virtual, onde você premia os usuários. Aqui são todos os usuários. Aqui tem todo o histórico de quando você premiou e a observação que você botou. Então a gente vai vir aqui em premiar. A gente pode fazer o exemplo, início de temporada. Seleciona todos os jogadores. Ou por divisão. Segura a tecla Ctrl e vai selecionando. Ou seleciona todos. Ou pode premiar individualmente. A gente acabou de criar esse usuário aqui, Dalisson 11, vamos premiar ele. Premiar ele com 100 mil K. Valor em reais, não precisa preencher. A data do pagamento, se você quiser que acredita hoje, você adicionar a data de hoje. Se acredita uma data futura, é só adicionar. Aqui bota a observação. Crédito de início. Você vai salvar. E o perfil do usuário já foi creditado, 100 mil. Aí ele consegue vir aqui e contratar jogadores livres ou enviar proposta para os usuários. Aqui vai estar o período indisponível, porque o período aqui não está aberto. Eu vou explicar como que abre esses períodos. Então a gente volta aqui. A gente foi para a parte de premiar jogador. Aqui é uma parte de multar o jogador. Vou dar exemplo que esse usuário nosso aqui tomou um WO. Você define aí o valor aí da sua liga, ou fez alguma coisa fora do regulamento que você define aí, tem como você multar esse usuário. Vamos supor que ele tomou um WO, você definiu aí 10 mil. Levou o WO na divisão. Você salva aqui, vai debitar lá na conta dele. Aqui você transfere dinheiro. Isso aqui acontece quando o usuário muda de divisão. Essa parte aí, quando acontecer, vocês me chamam no particular lá, que eu vou dar o suporte como fazer isso aí, como alterar o usuário de divisão. Aqui você zera o saldo do usuário. O usuário tem um saldo X, aqui você zera ele.
Aqui te dá o histórico financeiro dos usuários. Que você busca ele, como a gente não começou a divisão, não vai mostrar aqui ainda. Tem como você exportar em print, PDF ou em CSV. Você define. Então essa é a parte de dinheiro virtual. Aqui é a parte de ligas. A gente dá a lista de ligas, o nome da liga, a divisão, a data de início e o término. Vamos explicar essa parte aqui. Vamos vir aqui em nova liga. O nome da liga. Isso vocês quem definem. Vamos pôr primeira temporada da 4ª divisão. Data de início. Porque essa data vai ser hoje. Você bota aí a data de início. A data final. A data de início aqui não interfere você botar uma data futura e iniciar uma data anterior. Agora a data final aqui, se você botar para finalizar a liga no dia 31, chegou no dia 1 aqui, o usuário não consegue mais postar resultados. Mas você consegue encerrar ela dia 30, dia 20, o dia que você quiser. Vamos supor que a data final vai ser dia 31. Aqui é a parte da divisão, onde a gente criou lá no início. Então você pode ver que a gente criou a divisão F. Vamos vincular a divisão F. Limite de salários. Aqui é o teto salarial do time, onde vai definir o preço de passe de jogador para enviar proposta e o preço de multa, que é o roubo de jogadores. Vamos supor que o limite de salários aqui vai ser 1.000. Aqui é o limite de salário de roubos. O que acontece? Quando o cara rouba um jogador, ele vem com o salário anterior. Se você quiser utilizar isso aí, você utiliza. Se você não quiser, você também não utiliza. Isso vai da sua gestão. Vamos supor que durante o período do roubo, o cara pode chegar até a 200.000 de salário. Aqui é o tipo de liga. Se você definir que vai ser ponto corrido, ele vai gerar somente um turno e vai ser pontos corridos. Aquele que fizer mais pontos vai ser campeão. Em 40 dias, a partir da data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, vai ser adicionado aqui mais opções. Pontos corridos, turno e retorno, vai gerar 2 turnos. E também aqui a parte de pontos corridos, mata-mata. Essa parte de pontos corridos mata-mata gera 2 turnos. E também será adicionado uma nova opção aqui de pontos corridos, mata-mata, turno e retorno. Aqui está escrito um turno, mas vai gerar 2 turnos. Depois eu vou alterar essa descrição aqui. Então gerou pontos corridos, aquele que faz mais pontos é campeão. Gerou pontos corridos mais mata-mata, finalizou pontos corridos, vai vir mata-mata do 1º ao 9º. Aí você vai perguntar, por que do 1º ao 9º? Aquele que faz mais pontos vai direto para a final. Então, do 2º ao 9º colocado, vai para o mata-mata. O 2º enfrenta o 9º, o 3º o 8º, assim vice-versa. E onde o campeão do mata-mata enfrenta aquele que fez mais pontos na divisão. Isso aí também, quando vocês forem iniciar, qualquer dúvida pode me chamar que eu explico tudo. Então essa temporada teste nossa aqui, vamos botar somente pontos corridos. Aqui a gente salva. Ok. Aqui as rodadas. A gente ainda não criou, então não vai aparecer aqui, eu vou explicar. Então vamos à parte de novo de cadastro. Vamos cadastrar ligas, que é onde a gente criou a divisão. Cadastrar ligas. A gente já cadastrou aqui, né? Que eu errei aqui. A gente vai vir aqui agora, lista de ligas, que é onde a gente vai iniciar aquela divisão criada. A gente criou a primeira temporada da 4ª divisão, divisão F, a data de início, a data de término. A gente vai clicar aqui em entrar, que é onde a gente vai definir os usuários. Lembra que lá no cadastro a gente botou os usuários? Da Alisson F.
a divisão F. Então, se você só consegue adicionar no campeonato aquele que foi cadastrado aqui na letra. Foi a divisão F, ficar com a nossa quarta divisão. A gente clica aqui, adicionar. O sistema só inicia com o número par. Então, a gente tem que ter mais usuários aqui na letra F. Então, vamos voltar aqui na parte de cadastro. Usuários. Aqui eu vou editar alguns usuários que não estão em divisão. Divisão C, a gente agilizar aqui. Divisão F, salvar. Ok. Vamos editar. Divisão F. Ok. Criado. Então, a gente tem um total de 3. Vamos criar mais um usuário aqui. Dalisson 12. Login Dalisson 12. Senha. Telefone, não vou pôr. Vincular a divisão F. Dalisson 12. Salvar, ok. Usuário criado, a gente tem que vincular o PEC a ele. Então, para vir mais rápido aqui, vamos vir em sorteio de PECs, manual. Dalisson 12 a gente criou, vamos adicionar ele a um PEC 32, adicionar. Você só consegue adicionar o usuário à divisão depois que ele tem um PEC aqui vinculado. Vamos explicar essa parte aqui de sorteio. A gente vai vir aqui em selecionar. Aqui eu só vim aqui em novo aqui para criar. Esse aqui eu criei, digitei sorteio de PEC. Vamos entrar nele aqui que já está criado. A gente só consegue adicionar o usuário que não tem PEC. Adicionar esse usuário e este. Eles tinham sido adicionados anteriormente. Excluir ele aqui. Vamos lá de novo. Adicionar ele. Ok. Adicionados 2 usuários e 2 PECs, que não tem nenhum perfil vinculado. A gente vem aqui em iniciar sorteio. Sortear time. Sortear a PEC. Ok. O PEC desse usuário vai ser este. Sortear time. Sorteou. Sortear a PEC. Ok. Isso aqui, se o usuário estiver logado no perfil dele, ele consegue acompanhar isso aqui ao vivo. Então, a gente adicionou os PECs, finalizar sorteio. Confirmar. Ok, já foram vinculados ao perfil desses participantes. Vamos ver se tem algum perfil sem PEC. Perfil 10, vamos adicionar. Ok. Então, está faltando um PEC. Vamos cadastrar aqui mais um PEC. Nome, PEC 40. Jogador. Já tem vinculado. Ok. Salvar. Vamos ao cadastro aqui de PECs. Adicionar o PEC, né? Vamos adicionar manual mesmo. PEC 40. Ok, adicionado. Então agora a gente pode voltar aqui em ligas, lista de ligas, divisão F, entrar. Já tem um time. Vamos adicionar aqui o número par de usuários. 2 usuários. 3 usuários. 4 usuários. Aqui você dá o ok se o usuário estiver em dia com a liga, estiver pago. Você já dá o ok aqui, que você vai iniciar a temporada. Você só consegue editar ela antes de iniciar.
limite de salário, limite de salário de roubo, o tipo de campeonato. Depois que você inicia, não tem como mais fazer alterações, somente finalizá-la. Então vamos iniciar a temporada. Deseja realmente iniciar, ok. Temporada inicializada. Aqui é o calendário. Você adiciona eventos. Vamos supor, início da temporada, data, dia 12, hora. A partir das 19 horas vai iniciar. Você adiciona, ok, dia 12, início da temporada. Aqui os usuários clicando no perfil do usuário. O usuário clicando no calendário aqui dá para ele acompanhar. Ele acompanhar todos os eventos da primeira temporada da quarta divisão. Você acabou de criar lá, ele consegue ver o início da temporada. Acompanhar todo o calendário. Então você pode vir aqui e criar um evento longo. Título: janela de transferência. Data inicial: dia 13 ao dia 20. Inicial: vai iniciar às 0 horas do dia 13 e terminar às 23h59 do dia 20. Você adiciona. Ok, aqui está no período, os usuários conseguem localizar isso aqui. Aqui agora são as rodadas. As rodadas da divisão, a quarta divisão que a gente criou. E você adiciona a data do WO. O usuário vai aparecer para ele lá a data que ele vai tomar WO, se não jogar a partida. Vamos supor que a gente vai adicionar do dia 16 e aqui você libera a rodada para os usuários postarem. Esse aqui dia 17. Se você define, vai botar tudo numa data só, a data final, você coloca, ok. Aqui são jogos, onde você aplica WO. Quem vai ser o vencedor? O mandante, confirmar jogo, dá o ok aqui e ele aplica. A classificação, a quarta divisão. Só começa a aparecer aqui a classificação depois que os usuários começam a postar os resultados. Então, estou aqui no usuário da divisão F, jogos. Aqui aparecem os jogos que eu tenho que postar. Vamos supor, Dalisson contra esse usuário. Aqui ele marca o jogo. Certamente vocês criam um grupo no WhatsApp também, né? Divisões, mas ele também consegue agendar por aqui. O cara marca esse jogo às 19 horas. Podemos jogar este horário. Enviar. Vai chegar a notificação por usuário aqui, ó. Notificação de jogos. E aqui ela acompanha todos os convites dele. Então liga, jogos. Daqui a pouco de adicionar, vamos supor que eles já jogaram essa partida. Tá, são 12-1, 2-1, próximo. Aqui é como posta a súmula. Gol contra, Cristian Tello. Quem fez o gol, né? Se fosse gol contra, ele marcava gol contra. Aqui os gols dos adversários, quem fez os gols. Se ele tomou amarelo, ele bota a quantidade de amarelo. E salva. Ok, postou. Agora, o usuário tem que confirmar essa súmula. O usuário 12 aqui que tem que confirmar. Vamos entrar nele aqui. Dalisson 12. Aguardando aprovação. Jogos não confirmados. Dalisson contra Dalisson. Ele vem aqui. Confirmar.
deseja realmente confirmar esse jogo. Se tiver errado, ele vinha aqui em editar e corrigir a súmula. Confirmar, ok, jogo confirmado. Ele vem aqui em extrato, bota a data de início e aqui aparece crédito, detalhes. Prêmio por derrota, 3.000. Prêmio por gol, 100. E o desconto de amarelo, deu um total de 3.080. Então, tudo que ele fizer vem meio para o extrato financeiro dele. E vem para o saldo dele. Então, é bem simples aí de mexer. Aqui, se fosse a parte de mata-mata. Vamos explicar aqui a parte de períodos. Se você botar o cadeado amarelinho, os usuários vão conseguir negociar. Se você botar o usuário verdinho, o usuário consegue ajustar o salário. Aqui quando você for leiloar algum jogador. E aqui quando abrir o período de multa. E aqui você, botando vermelhinho, o usuário não vai conseguir roubar na multa. O usuário não vai conseguir roubar. E assim vice-versa. Abrindo a janela de transferência, o usuário consegue contratar jogador. Seja ele livre. Livre é só vir aqui contratar. O preço padrão de jogador livre é 4.000. Como não tem saldo suficiente, não vai conseguir comprar. A gente tem que vir aqui premiar. E você filtra. Vou botar um crédito para ele. Salvar. Aqui agora ele vai conseguir comprar. Ok. Consegue enviar proposta para outros participantes. O valor máximo, isso aqui eu vou explicar como define isso aqui. O valor mínimo. Ok. A gente veio aqui na parte de períodos. Essa parte aqui você define para os usuários planos para eles se inscreverem. É o período que você quer. Regras. Aqui você digita o regulamento. Depois eu vou criar uma base aqui de regulamento. Se vocês quiserem seguir, sigam. Ou então criam outra de acordo com a liga aí de vocês. Essa aqui é a parte do painel de controle. Onde aqui você coloca a logo, né, da sua liga. Aqui vem a parte de configuração. Painel travado. Se você digitar sim, nenhum usuário consegue logar. A quantidade de roubo para o mesmo jogador. Isso que você define. Um exemplo. Se você digitar, botar aqui 1, se eu fui lá e roubei do time do Corinthians um jogador, eu não consigo ir lá e roubar outro jogador do time dele. Mas se você botar 10, você consegue roubar até 10 vezes do mesmo time. Se você botar 1, você consegue roubar só uma vez daquela mesma equipe. Quantidade que o usuário pode ser roubado na multa. Se você botar 10, cada time pode roubar até 10 jogadores. Quantidade que um usuário pode perder na multa. Se você definir aqui 10, 3 ou 5, você que faz essa gestão aí. Se você definir 5, eu só posso perder 5 jogadores na multa. Vocês devem saber o que é a multa, né? É o único momento na temporada que você compra qualquer jogador sem que o dono dele aceite. Quantidade que o usuário pode comprar no leilão. Por exemplo, que a maioria dos jogadores ele está livre, você vai fazer um leilão de 20 jogadores. Mas cada um pode arrematar até 5, se você define. Percentual do roubo na multa. O passe de jogadores, você já está padrão no código-fonte de 20 vezes o salário. Se futuramente a gente vai configurar para alterar, que você vai definir essa multiplicação aí, tanto que você quiser, ou 20, ou 10, ou 5. Então, tá padrão 20. O que seria esse percentual? Além de 20 vezes
o valor que que o jogador definiu para o roubo, você acrescenta mais 50%. Então, para o usuário roubar um jogador, vai ser 20 vezes o salário mais 50%. Negociação de jogador sem contrato. Se você deixar aqui desativado, ele não consegue comprar jogador livre. Se você deixar ativado, ele consegue comprar jogadores livres. Negociações de jogador sem contrato na multa. Se você desativar aqui, quando você ativar o período de multa, ele não consegue contratar nenhum jogador livre. Se você deixar ativado, mesmo no período de multa, ele consegue contratar jogador livre. Então, se você define, que você salva, pode ver que quando você abre um período, aqui fica verdinho. Então, como funciona aí o ajuste de salário? Você volta aqui para o usuário. Ele vem aqui em ajuste salarial, jogador. Aqui está o time dele, ele vem aqui em editar salário. Aqui ele vai definir o valor do passe. Eu quero que o passe desse jogador seja 20 mil. Salvar. Ok. Então o salário dele vai ser 1.000. Ou seja, a multa vai ser 20 vezes o salário. Definir salário a 1.000. O passe dele vai ser 20 mil. Então, para mim roubar esse jogador, vai ser 20 mais 100%, mais 50%, né, que a gente definiu, o valor da multa. E se qualquer dúvida aí, quando vocês forem criar a divisão aí, criar a questão do roubo, é só me chamar que eu explico aí tudo direitinho. Na prática aí é melhor. Então essa foi a parte aqui de configuração. Bem simples, não tem segredo. Então você quer que o cara não mexa mais no salário, é só você bloquear e se você define. Voltar aqui para a parte de negociação. E a gente mostrou a parte lá do percentual. Times da liga. Passar aqui o... Isso é o que eu quero comprar desse time aqui. Tem 2 jogadores, vamos buscar um time que tem mais jogadores aqui. Ó, esse time está com salário ajustado. Para mim contratar ele, o lance mínimo é 10 mil, o lance máximo é 19 mil. Isso você define aqui na configuração de enviar proposta. Negociações, configuração. Limite de troca de jogadores. Se você quiser botar quantidade, cada time pode trocar até no máximo 10. Ou se você quiser deixar isso aqui limitado, deixa o valor que 0. Os caras podem trocar quantas vezes eles quiserem. Limite para contratar jogador, que é para enviar proposta, que é o valor do passe. Ou seja, se eu definir o salário a 30 a 20 mil, eu vou conseguir enviar uma proposta 30% a menos e 30% a mais. Limite de diferença na troca de jogadores, a mesma coisa. Para mim enviar uma proposta de troca de jogadores, 30% a menos do passe e 30% a mais do passe. O valor mínimo no passe, na contratação parcelada, tem a opção de você comprar jogador oferecendo 50% na hora e 50% quando finalizar a liga. Então o valor mínimo vai ser, você define, ou 100, ou 200, ou 1.000. Isso aí você define. Esse valor aqui é o valor mínimo, que já está padrão, é 4.000. Valor mínimo de compra de qualquer jogador livre. O acréscimo de jogador, o acréscimo de salário no empréstimo. Isso que você define a porcentagem, ou 100, ou 0. Isso você define aí para quando o cara for solicitar um empréstimo. Empréstimo ativo, sim ou não. Se você botar não, ninguém consegue fazer empréstimo. Se você botar sim, eles conseguem fazer empréstimo. Aí você salva os dados. Essa foi a parte de negociação. Empréstimos. Que contém algum empréstimo, se você quiser já devolver para o time, você devolve sem
ressarcimento ou com ressarcimento, isso você define. Solicitação pendentes. Quando tem alguma solicitação que o usuário não aceitou, aqui você aceita para o usuário, aqui você recusa. Isso também aparece lá no perfil dele, que mostra todos os históricos de negociações, o tipo, a proposta, a origem e o destino, e a confirmação de aceito ou recusado. Troca de jogador, onde você faz a troca de jogador. Trocar esse jogador por esse, por exemplo. Confirmar automaticamente, enviar a proposta. Aqui você confirma. Isso é a mesma coisa para o usuário. Aqui é a parte de contratação, né? Parte bem simples, que você define os filtros. Né? Se você quer um jogador de overall 90 a 100, assim vice-versa. Time do PES, que tem todos os times. Times da liga. Isso você adiciona os filtros. Aqui você busca o jogador. Então aí é bem simples. Você clica aqui no jogador, aparece os atributos dele. Então essa parte aí é bem tranquila. Isso aqui seria a parte de mata-mata, quando avançasse a fase lá. A opção de copas vai para esse aqui também. Já está sendo desenvolvida dentro de 40 dias, a partir da data de hoje, né? Está sendo gravado, vai ser vinculada aí a parte de copas. Eu vou fazer o vídeo também de como criar copas. Aqui foi a ligas, né? Já temos a classificação. Foi postado, aqui são as rodadas que a gente criou. Aqui são os jogos da divisão F, que são os jogos restantes. Aqui os usuários vão postando e vai aparecendo aqui. Aqui é onde você dá WO, mandante, confirmação, salvar. Você aplica WO ou edita um jogo, um resultado. Mandante, confirmar, ok. Ok. Vamos finalizar esses jogos aqui para a gente finalizar a liga e explicar para vocês verem acreditando aí na conta do usuário. Salvou, ok. Então não temos mais nenhum jogo aqui. Então como a gente finaliza a liga? Lista de ligas, primeira temporada da divisão F, ok. Finalizar a liga, porque acabou todos os jogos, ok. Então isso aí já vai ser creditado aqui na conta do usuário. Home, extrato, crédito da rodada. Quando você finaliza a liga, já apaga automaticamente os salários. Ranking dos campeões. Primeira temporada, quarta divisão. Aqui a gente tem os 3 primeiros, né? Esse foi o campeão, esse o vice, esse o terceiro lugar. Medalha de troféu de ouro, prata e bronze. Então, basicamente, é isso aí. É bem simples, é só ir praticando mesmo. Qualquer dúvida aí que tiverem também, a gente faz o acesso remoto aí, tira todas as dúvidas. No mais, é na prática aí mesmo.